turminha do 5º ano, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa aula de português, na aula de quinta-feira, e agora nós vamos estudar sobre a respeito das locuções verbais. Na aula anterior nós trabalhamos sobre a questão da regra do jogo e eu passei para vocês o texto instrucional. Você ficou pensando, professor, o que tem a ver texto instrucional com a regra do jogo? O texto instrucional, como o nome já diz, ele vai te passar instruções. No caso ali a regra do jogo, ela vai te dar umas instruções de como se faz ali o jogo o jogo da onça. Sem mais delongas, nós vamos passar aqui as respostas para vocês e nós vamos trabalhar hoje sobre esse assunto, certo? Que começa aqui na página 18. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos para nossas respostas? Vamos lá. Corrigindo aí, né, pessoal, tanto a número 1 quanto a número 2, certo? E vamos logo para o número 5, já que até o número 4 são pessoais, tá, gente? Se você conseguiu jogar, passou a dificuldade, e aí depois você me passe como é que foi aí. Na página seguinte constam as regras desse jogo. Para entendê-las, pesquise os significados de algumas palavras e registre-os aqui. Então aí são capturar, significado, prender, aprisionar. Professor, eu encontrei mais palavras, posso permanecer com elas? Pode, não tem problema. Tá? Encurralar, cercar, colocar em um local estreito e sem saída. Aí vem imobilizar, não permitir movimentos, adjacente, que está próximo, que é vizinho, alternar, revezar, trocar de lugar alternadamente. Aí, número 8, já diz assim: quantos e quais materiais são necessários para jogar uma partida do jogo da onça? São necessárias 14 pedrinhas para representar os cachorros e uma pedra de cor diferente para representar a onça, além de um tabuleiro com marcação indicada, que é aquele tabuleiro que eu falei na aula passada, que está lá no material de apoio. Relacione as colunas indicando o que é descrito em cada parte do texto. Aí vem número 1, preparação do jogo. Número 2, número de jogadores. 3, objetivo do jogo. 4, movimentação. 5, vencedor da partida. Aí vem, define quando o jogo está terminado. É o número 5, vencedor da partida. Fornece informações essenciais para o início do jogo. É o número 1. Identifica participantes do jogo e suas funções. É o número 2. Descreve as principais ações dos jogadores. É o número 4. E, por fim, explica a finalidade das ações dos jogadores. É a número 3. Aí, a 10. Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por sinônimos. Então, aí se você colocou outros sinônimos, gente, mas que mantêm o mesmo sentido, sabe que sinônimo são palavras que elas têm, são palavras diferentes, mas com significados iguais ou parecidos, tá, gente? Então, por favor, se você colocou um que é diferente, mas está aí, mas que o significado é parecido ou igual, então tá ok, mas tem que colocar a frase inteira, não é só substituir, não, certo? Na número 12 são sugestões, tá, turma? Não é para você seguir somente isso aí. Se você quiser, tudo bem, mas são sugestões, tá ok? Vamos para o nosso assunto de hoje? Vamos lá. Locução verbal. É uma forma representada por mais de um verbo na frase.
fazendo o papel de um único verbo. Meu Deus, hein? Vamos lá. O verbo principal da locução verbal pode ser apresentado em uma das formas nominais, como infinitivo, particípio ou gerúndio. Veja os exemplos. O jogador está vencendo a partida. Veja lá, vencendo é gerúndio. O cachorro foi vencido pela onça. Vencido é particípio. Ele vai vencer esta partida. Vencer é infinitivo. Aí vamos lá para a concordância verbal, que também tem que estar junto com a locução, tá, gente? Vamos lá. Em uma locução, o verbo auxiliar varia para concordar com o sujeito. Nós já estudamos sobre o sujeito, então espero que você já consiga identificá-los. Vamos lá. O jogador pode mover qualquer peça. Esse aí se você for encontrar aí o sujeito ali, você já sabe que é o jogador. Quem pode mover qualquer peça? Você pergunta ao verbo, né? Então você já sabe que é o jogador e você já sabe que é o sujeito. Só que aí na questão não é para a gente identificar o sujeito. Aqui é para nós vermos que ele vai estar de acordo com o sujeito. Então o verbo ele tem que concordar. E os jogadores podem mover qualquer peça. No caso aí, talvez vocês tenham dúvida, principalmente na questão dos infinitivo, particípio e gerúndio. Eu vou explicar isso para vocês. Gerúndio é todo aquele verbo que ele termina com NDO. Esse finalzinho aqui, ó, NDO. Todas as vezes que você vê o verbo finalizando com NDO, é gerúndio, certo? Agora, preste atenção na questão do particípio. O particípio, ele tem a questão desse ido. Em alguns casos pode ter ado, em alguns casos são muito raros, mas a maioria é ido ou normalmente é somente ido, essa é a verdade. Mas pode encontrar em outro, então é ido. Só vou deixar o ido para que seja melhor para você, tá? Por que eu estou dizendo que pode aparecer? Porque em algumas outras gramáticas pode se aparecer isso, tá bem? Somente ido, certo? Particípio ido. Pronto. Como que eu vou saber, professor? Você tem que identificar o verbo, certo? Lembrando, o verbo é praticamente o segredo da frase. Encontrei o verbo, então já sei que ali se ele vai ser particípio, se é gerúndio ou infinitivo. Qual é o infinitivo, professor? O nome já diz, infinitivo fica no fim. Ou seja, no caso, são as terminações, sejam a, i ou às vezes o or, certo? Então, lembrando, gente, vamos lá, vou recapitular para vocês. Gerúndio, NDO, certo? Particípio, ido. Infinitivo, aí já tem um pouquinho mais. A, i ou or, certo? Como é que eu vou saber na questão da locução? Quando você tem dois verbos que eles têm a função de um. Observe aqui, o jogador está vencendo. Você tem dois verbos, o verbo estar e o verbo vencer. Mas ele está tendo uma função só, certo? Beleza? Agora na questão da concordância verbal, você tem que se atentar na questão se está no singular ou se ele está no plural. Por quê? Porque eu não posso colocar os jogadores pode vencer a partida. Pode mover. Não tem como, não há uma concordância. Então, se no caso ele está no plural, como está aqui, ele também tem que ir como se fosse... É como se, por exemplo, eu pudesse trocar aqui os jogadores pelo pronome eu. Então, pelo pronome eles. Eles podem mover qualquer peça, certo? Então, se você identificar ali a pessoa gramatical do verbo, que no caso aqui, se eu trocar os jogadores por eles,
então eu já sei que eles podem, certo? Então você tem que identificar sobre isso. Na concordância, se está no singular, o verbo tem que estar também no singular, e se estiver no plural, também tem que estar no plural. Certo, turma? E aí você faz essas atividades que começam na página 18 e vai até a página 21. Certo? Vamos para a nossa mensagem, para nós finalizarmos. Vamos lá? Mensagem de Confúcio que diz assim: não importa se você vai devagar, tanto quanto importa o fato de você não parar. Então é isso, turma. Vamos finalizando. Um abraço virtual do seu professor aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Vamos dar início então à nossa aula regional, a nossa aula de Geografia de Rondônia. Então hoje, 5/11/2020, anotem aí no livro de vocês, nossa aula de Geografia Regional, Geografia de Rondônia, tá bom? Nós vamos aí falar sobre a modernização em Rondônia, agora sobre a produção de energia. A gente falou um pouquinho sobre as características da modernização em Rondônia, sobre as indústrias, os setores aí da economia, né? Agora a gente vai lá nas páginas 40 e 41 do livro de vocês, falar um pouquinho sobre a produção de energia. Vamos lá. No livro de vocês, eu destaquei o seguinte, né? Que a produção de Rondônia chega até a zona portuária brasileira por 2 itinerários distintos. A começar pela BR-364, sentido sul-norte, atravessando todo o estado até o Porto Graneleiro, na hidrovia do Rio Madeira. E o transporte rodoviário no sentido norte-sul, também pela BR-364, com sentido ao centro-sul do país. Então, a gente tem 2 sistemas de transporte: transporte rodoviário e o transporte hidroviário, né? Que são os 2 principais sistemas de transporte que nós temos no nosso estado e são utilizados. Nesses sistemas de transporte aí, serve como o quê? O sistema de transporte rodoviário serve aí como importação e exportação de produtos, e o transporte hidroviário também. Mas o transporte hidroviário, ele também tem uma outra função, que é o quê? A geração de energia. O nosso Rio Madeira, ele gera energia para vários municípios do nosso estado. Então vamos conhecer um pouquinho dessa característica aí. A modernização em Rondônia. Olha só, destaquei aí para vocês que para os nossos produtos, né, competirem dentro e fora de Rondônia, era preciso estar atento aos avanços tecnológicos que aconteciam aí no Brasil e no mundo. Então, por isso, a gente falou na nossa última aula, quem lembra aí da nossa aula de Geografia de Rondônia, sobre essa característica da modernização. Qual a necessidade do nosso estado de se modernizar? Para que ele não ficasse para trás, né? A gente vê outras regiões, outros estados aí se modernizando. Por que que o nosso estado também não tem que fazer isso? Tem sim. Então, para isso, tinha essa necessidade, já que a maioria da nossa produção é exportada para esses outros locais, né? Essa modernização, ela foi intensificando-se cada vez mais por meio da industrialização e do mercado consumidor. Então, mas principalmente aí pelo aumento dos consumidores externos, né, de outras unidades federativas e também de outros países. Como as indústrias de couro, elas são abastecidas pelos frigoríficos, costumam instalar-se perto deles, pois assim produzem custos menores de transporte. Então, essa aí é a necessidade de produção, tá bom? Aí aqui a gente caracterizou também, só tô relembrando para vocês, tá bom? Que devido à grande riqueza vegetal de Rondônia, as indústrias de móveis de madeira e de lâminas
de laminados estão por todo o estado, empregando grande parte aí dos trabalhadores e conquistando o mercado consumidor em várias partes do Brasil e do mundo também, ok? Aí a produção, né, nosso conteúdo de hoje sobre a produção de energia aí. O rápido crescimento industrial do estado precisou de um suporte de energia elétrica necessário para mover as máquinas e iluminar o ambiente. Então, com a questão do crescimento do nosso estado e a necessidade, a carência aí de energia, era necessário se obter aí uma fonte, né, de energia. Então, em 1982, iniciou-se a construção da usina hidrelétrica de Samuel. Essa usina ela só começou a funcionar em 1989 e pouco a pouco foi ampliando aí a sua capacidade, né, de geração de energia. Então, olha só, a questão da necessidade da produção, do aumento do consumo de energia no nosso estado, houve a necessidade de uma construção de usina. E como nós temos um rio favorável e propício para isso, né, foi aí a construção da usina hidrelétrica de Samuel, como vocês estão observando aí no slide de vocês, a fotografia da usina hidrelétrica de Samuel. Aí nós temos apresentando aí no próximo slide o mapa para vocês. E aí eu destaquei o seguinte, que atualmente essa usina ela abastece 90% dos municípios rondonienses. As duas principais usinas termoelétricas de Rondônia são as do Rio Madeira e a Termonorte. Antes no caso da construção da usina hidrelétrica de Samuel, nós tínhamos a geração de energia aí das termoelétricas, né? Que é queima de combustíveis, de óleo. Então essa energia ela gerava aí muita poluição. E aí existem atualmente 12 pequenas centrais hidrelétricas que abastecem os municípios situados no sul do estado. Os demais municípios ainda recebem energia hidrelétrica proveniente aí das termoelétricas. Então ainda, né, essa questão da necessidade da construção de uma hidrelétrica, ainda existem municípios, como por exemplo o nosso, que utilizam as termoelétricas para geração de energia. Então esse daí basicamente é um conteúdo que a gente vai falar na nossa próxima aula, falando dos impactos, né? Tem os seus lados, do seu lado bom, porque a energia hidrelétrica ela gera emprego, gera uma fonte de renda, e tem o seu lado também em relação aos impactos ambientais, que é o conteúdo que a gente vai falar na nossa próxima aula de Geografia de Rondônia, tá bom? Sobre os impactos ambientais gerados pelas usinas hidrelétricas no estado de Rondônia. E a gente tem um mapa, né, de localização da usina hidrelétrica aí de Samuel, tá bom? Para casa vai ficar a página 41 do livro de Geografia de Rondônia de vocês, tá bom? Geografia de Rondônia. Por hoje é só, meus queridos. Um beijo e até a próxima aula.